E aí, pessoal, tudo bem? Se preparem, porque a história de hoje é daquelas de explodir a cabeça. Já pararam para pensar que um santo que viveu, há muito, muito tempo, pode ter tudo a ver com a tela que a gente está olhando agora? Pois é, vamos descobrir quem é essa figura. É isso mesmo que está na tela. Pode parecer a maior loucura, né? Como é que um homem, que viveu mais de 1.400 anos atrás, pode ser o protetor de uma coisa tão moderna como a internet, os computadores, os celulares? Mas é super possível. O nome dele é Santo Isidoro de Sevilha. E aqui nessa nossa conversa, a gente vai descobrir juntinhos como a vida e o trabalho desse super santo fizeram dele o padroeiro perfeito para a nossa era digital. Então, bora lá! Para começar, a história do Isidoro já nasce de um jeito, uau, extraordinário. Ele veio de uma família que era tipo uma equipe de super-heróis da fé. Imaginem só a cena. O Isidório ficou órfão bem novinho, mas ele foi criado pelo irmão mais velho, Leandro, que já era uma pessoa super importante, o bispo de Sevilha. E o mais incrível não era só o Leandro, os outros dois irmãos dele também se tornaram santos. Caramba, crescer numa casa assim devia ser uma aventura de fé todo dia. E tem mais um detalhe fantástico. Conta uma lenda muito fofinha que quando o Isidoro era só um bebezinho, um enxame de abelhas veio voando, pousou no berço dele e deixou um pinguinho de mel nos lábios dele. Que demais! Isso foi visto como um sinal de Deus, um aviso de que no futuro as palavras dele seriam doces como mel e cheias de sabedoria. Mas como toda boa história de herói, o caminho do Isidoro não foi sempre uma linha reta. Ele teve que passar por uma transformação e tanto. Olha, podem acreditar, no começo o Isidoro era um estudante, digamos, um pouco preguiçoso. Sabe, daqueles que às vezes até pulavam o muro da escola. Mas aí, um dia, aconteceu algo. Deu um clique na cabeça dele, sabe? Ele entendeu que com esforço e boa vontade podia chegar muito longe. E a partir daí, minha gente, ele se dedicou tanto, mais tanto, que se tornou o cara mais sábio do seu tempo. E o tempo passou. Depois que o seu irmão, São Leandro, faleceu, Isidoro foi chamado para uma missão, nossa, uma missão gigantesca, tomar o lugar dele como bispo de Sevilha. E que missão, hein? Foram 36 anos, parem para pensar nisso, são mais de 3 décadas de trabalho sem parar, como um verdadeiro capitão guiando o povo de Deus. E ainda por cima sucedendo o próprio irmão. Que responsabilidade! E as realizações dele foram simplesmente impressionantes. Como a gente vê aqui, ele defendeu a fé contra ideias erradas, ajudou a converter um povo inteiro, os visigodos, e liderou reuniões super importantes para a igreja. Fora isso, ele fundou a primeira escola para formar padres, que é a sementinha dos nossos seminários de hoje, e ainda deu a maior força para o uso de música nas missas para deixar a celebração ainda mais bonita. Mas a maior de todas as suas criações, a obra que ia mudar a história do conhecimento, essa ainda estava para chegar. Preparem-se para conhecer a obra-prima dele. O nome da obra era Etimologias. E o que era isso, afinal? Era simplesmente uma coleção de livros que juntava todo o conhecimento que existia no mundo naquela época. Foi literalmente a primeira enciclopédia da história da humanidade. E não era um livrinho não, viu? A obra dele tinha nada mais, nada menos que 20 volumes. Uma coleção gigante, lotada de informação sobre todos os assuntos que se possa imaginar naquela época. Olha só que variedade! Ele escreveu sobre a língua, sobre como cuidar da saúde, sobre as estrelas, sobre Deus e a fé, e até sobre como plantar e colher. Era um verdadeiro tesouro de sabedoria, tudo organizadinho em um único lugar. E aqui está o ponto principal. A enciclopédia do Santo Isidoro funcionava como se fosse o Google da Idade Média. Numa época em que muito conhecimento antigo estava se perdendo, o trabalho dele foi como construir uma grande arca para salvar a sabedoria do mundo. É por isso que o que ele fez foi tão especial e visionário. E agora, finalmente, a gente vai conectar todas as peças e resolver o nosso mistério lá do começo. Como esse Google medieval virou o santo da internet? Vamos ver essa conexão. A enciclopédia dele organizou todo o conhecimento da época, assim como a internet organiza uma quantidade infinita de informações hoje em dia. O trabalho dele tornou o conhecimento mais acessível, exatamente o que a internet faz. As etimologias eram o grande banco de dados daquele tempo, e a internet é o nosso. Faz todo sentido, não é mesmo?
Foi por isso que a igreja, lá com a inspiração do Papa São João Paulo II, olhou para Santo Isidoro e viu o modelo perfeito. Ele dedicou a vida a organizar e a compartilhar o saber para o bem de todo mundo. É exatamente essa a missão que a internet deveria ter: ser uma ferramenta para o bem, para o aprendizado e para unir as pessoas. Então, que da próxima vez que a gente for usar a internet, a gente possa pedir a ajuda de Santo Isidoro, para que nosso tempo online seja sempre usado com sabedoria, para aprender coisas boas e para nos deixar mais pertinho de Deus. Santo Isidoro, rogai por nós. E aí, curtiram descobrir quem é o padroeiro da internet? Se essa história de fé e de sabedoria foi legal, já deixa aquele like, ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais gente. E para quem ainda não faz parte da nossa turma, a hora é agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora, eu quero saber do pessoal que está assistindo. Alguém aí já tinha imaginado que a internet podia ter um santo padroeiro? Ficou alguma dúvida? Ou tem alguma sugestão de tema para a gente conversar? É só deixar aqui nos comentários. Eu leio tudo e quem sabe a pergunta não vira tema para o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E lembrem-se, cada clique pode ser uma chance de compartilhar conhecimento e fé.